Glória a Deus, a paz de Deus, igreja, amém? Deus é maravilhoso, nosso Deus é um Deus grande e poderoso. Eu convido você aí no seu lar, a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 17. Pegue a sua Bíblia juntamente com a sua família. Jeremias capítulo 17, versículo 7. Aleluia. Como é bom nós descansarmos na fidelidade de Deus. Sabemos que Deus nos ouve, sabemos que Deus nos responde. Sabemos que podemos colocar diante do Senhor as nossas causas. Nós vamos meditar na palavra, mas como nós louvamos esse louvor agora, eu convido você a orar, a fechar os teus olhos e orar pelos enfermos. Nós sabemos que tantas vidas estão enfermas, tantas vidas com tantos diagnósticos. E a gente sabe que a fé ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas ela remove os montes. A fé é algo inexplicável. Jesus tantas vezes disse: seja feita conforme a tua fé. E eu creio que através da oração do povo de Deus, quando o povo de Deus se une em oração, o céu se abre, as mãos do Senhor se movem. Então eu convido você, talvez você está com saúde, você, a sua família, e graças a Deus por isso. Mas quantos estão enfermos e você pode agora orar e interceder? Feche os teus olhos aí no seu lar e apresente a Deus aquelas vidas que estão nos hospitais, aquelas vidas que estão em leitos de enfermidade. Nós sabemos, igreja, que Deus é um Deus de milagres e de maravilhas. Vamos falar com o Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai. Senhor, nós queremos nessa hora te louvar pela vida. Senhor, nós temos fôlego de vida, nós respiramos, porque a tua misericórdia é sobre nós. Pai querido, nos unimos agora em oração, como louvamos aqui nessa noite, descansando no Senhor, sabendo que o Senhor cuida de cada um, sabendo que o Senhor contempla cada um. Pai, nós oramos pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, Pai, que estão nos seus lares, estão enfermos, que estão em hospitais, em UTIs, em leitos de hospitais. Clamamos ao Senhor, Pai. Só o Senhor pode dar força. Jesus querido, muitas vezes dias de enfermidades são dias, Pai, tão difíceis, tão dolorosos. Dias de enfermidade, dias de um tratamento, podem ser dias, Pai, tão difíceis. E nós clamamos, Pai, que cada um dos nossos irmãos receba a fortaleza do Senhor para vencer, Senhor, essa batalha. Senhor Jesus, Tu és um Deus de milagre, Tu és o Deus da vida. Alcança, Senhor, aonde estiver uma mãe orando, Senhor, no leito de um hospital pelo seu filho, ouve a oração, ouve o clamor. Aonde estiver, Senhor, um filho teu nessa hora, pedindo ao Senhor graça e misericórdia. Pai, quantos viram o teu poder no leito de um hospital? Quantos viram o teu poder quando passaram pelo vale? Ah, Senhor, Tu és o Deus poderoso. Nós oramos, Pai, cuida de cada um dos nossos irmãos. Tudo está em Tuas mãos, tudo nós entregamos a Ti, Senhor. E nós Te agradecemos pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Amém, Senhor, amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Jeremias 17, 7 diz assim: mas bendito o homem cuja confiança está totalmente depositada em Deus, cuja fé está firme no Senhor. Olha, igreja, ele falando, né, o Senhor usando Jeremias: bendito o homem cuja confiança está totalmente, não parcialmente, não só nos dias bons, nos dias fáceis, nos dias de vitória, nos dias de alegria. A confiança está totalmente. Nós confiamos plenamente no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende a sua raiz para o ribeiro.
uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas, não sofre de ansiedade durante o ano da seca, e nem deixará de dar o seu fruto. O Senhor nos comparando a uma árvore que floresce, que dá frutos, uma árvore plantada pelo Senhor. Nós vemos tão claro na palavra de Deus, que quando é o Senhor que nos planta em um lugar, quando é o Senhor que conduz os nossos passos, que nos coloca em um lugar, quando nós temos essa certeza que somos dirigidos e conduzidos pelo Senhor, o Senhor sempre cuidará de nós. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus e nós pedimos: Senhor, que não seja a minha vontade, que não seja o meu querer, que seja o Senhor me conduzindo, nós sabemos que o Senhor nos conduzirá. E muitas vezes o Senhor nos coloca em lugares que nem sempre a gente compreende o porquê. A árvore plantada junto aos ribeiros de água, a árvore que não teme a seca, o calor, independente de como está ao seu redor, ela produz, ela floresce, ela frutifica. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos um menino que foi escolhido por Deus para ser rei em Israel. Davi foi ungido pelo Senhor. Deus manda que ali seja ungido aquele menino na casa de Jessé, um menino que cuidava das ovelhas, um menino simples, um menino humilde que foi escolhido por Deus porque o seu coração era segundo o coração de Deus. E quando a gente vê Davi recebendo essa unção, em seguida a gente vê que Deus não pegou Davi e plantou no palácio, no trono. Deus pega Davi e planta Davi na casa de Saul. E nós sabemos que Saul estava tremendamente perturbado. Mas quando Davi chegava perto de Saul, e ele louvava a Deus, e ele tocava sua harpa, aquele mal ia embora. A gente vê o tempo todo Davi perto de Saul, sendo perseguido por Saul. Davi teve que fugir tantas vezes por conta de Saul, da inveja que aquele rei teve de Davi. A gente vê Davi em tantos momentos difíceis, passando por tantos apertos por conta de Saul. Mas Davi sabia que ele estava exatamente aonde Deus queria que ele estivesse. E enquanto ele estava ali, ele era uma árvore nas mãos do Senhor que frutificou e que floresceu, independente de circunstâncias. Saul foi um instrumento de Deus para lapidar Davi, para ensinar Davi. Saul foi um instrumento de Deus para moldar Davi. Através das atitudes, as más atitudes de Saul, o Senhor aperfeiçoou o seu ungido. Quando Davi teve a oportunidade de se livrar de Saul, Davi não o fez. Ele tinha a oportunidade de acabar com Saul e acabar com aquela perseguição. Ele poderia até ter pensado: olha, Deus me colocou aqui diante de Saul para que eu o derrote, para que eu acabe com ele, e assim meus problemas se acabam, e assim tudo que eu tenho passado de aperto vai se acabar. Mas Davi sabia o que era para Deus fazer e o que era para ele fazer. E nós precisamos desse discernimento, igreja. Sabemos o que é para Deus fazer, o que é para nós fazermos. Precisamos aprender a confiar que se o Senhor está nos conduzindo, se o Senhor está nos colocando, se o Senhor está guiando nossos passos, nós temos que confiar totalmente no Senhor. Davi confiou totalmente, quando ele entendia, quando ele não entendia, quando tudo estava bem, quando nada estava bem. Em todo o tempo Davi confiou plenamente em Deus. A gente olha para a palavra do Senhor e a gente vê Jacó. Jacó que é conhecido como enganador. Jacó que de uma maneira engana para ganhar ali o direito da primogenitura, a bênção do seu pai.
acostumada a enganar, mas Deus pega Jacó e planta ele lá na casa de Labão. E na casa de Labão, ele passou por tantas situações, ele foi enganado tantas vezes. Aquele que estava tão acostumado a enganar, começou a ser enganado e não gostou. A Bíblia diz que Labão, muitas vezes, ele fazia um acordo com Jacó e aí ele voltava atrás naquele acordo, ele enganava Jacó. Mas em tudo isso, havia uma permissão de Deus. Jacó estava plantado exatamente aonde Deus queria, dentro da casa de Labão, para ser moldado, para ser lapidado, para aprender. O Senhor estava ensinando Jacó. O Senhor estava transformando aquele homem, um aprendizado, quando ele sofreu na própria pele o que ele gostava tanto de fazer. Todos nós sabemos que Jacó teve uma experiência tão grande, lutou com um anjo, foi transformado, até o seu nome foi mudado. O tempo que ele ficou ali na casa de Labão, talvez ele olhasse e falasse: mas o que eu estou fazendo aqui? Por que eu tenho que estar aqui? Por que eu estou aguentando tudo isso? Mas era exatamente onde Deus o queria. E quando nós temos essa convicção, igreja, nós simplesmente confiamos totalmente em Deus. É ruim quando você insiste ou fica numa situação e fica até mesmo passando por situações difíceis, mas não é o propósito de Deus. Aí você sofre, aí é terrível. Mas quando você tem a convicção: Deus me plantou aqui, eu estou aqui pela permissão de Deus, porque há um propósito de Deus. Quando você entende a direção do Senhor, você confia totalmente em Deus. Talvez hoje você está dizendo: mas o que eu estou fazendo aqui no meio dessa família complicada? O que eu estou fazendo aqui no meio dessa empresa complicada? O que eu estou fazendo aqui no meio desse ministério complicado? O que eu estou fazendo aqui, Senhor? Mas quando você tem a certeza que Deus te plantou, se cumpre o que nós lemos aqui. Não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofrerá de ansiedade durante o ano da seca e não deixará de dar o seu fruto. Quando você sabe que Deus te plantou, que Deus te colocou, você floresce aonde você está, aonde o Senhor te colocou. Nós olhamos para uma menina na palavra de Deus, para Esther. Deus planta ela. Deus pega essa menina e Deus conduz os passos dela de uma maneira tão sobrenatural, tão especial. A gente vê o cuidado de Deus com o seu povo. Através da maneira como Deus conduziu Esther. Deus pega aquela menina judia, Deus planta ela no meio do palácio. Deus coloca ela lá dentro, do lado do rei. Havia um decreto para que todo o povo de Deus fosse exterminado, mas porque Esther estava ali, no lugar que Deus colocou ela, todo aquele povo teve um livramento. A palavra do Senhor diz que Mardoqueu chegou para Esther e contou o que estava decretado, o plano maligno para acabar com o povo. Diz assim a palavra do Senhor: imediatamente mandou adverti-la: não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei será a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto se te calares nesse momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e a casa do teu pai, os teus familiares, sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para esse dia que foste nomeada rainha da Pérsia. Talvez em algum momento Esther olhou para aquele palácio, olhou para o lugar que ela estava e perguntou: o que é que eu estou fazendo aqui? Mas quando chegou o dia certo que Deus determinou, veio ali o calor da provação, veio ali o perigo, mas Esther não temeu, estava ali na posição que Deus queria. E Mardoqueu fala para ela: se você não quiser fazer o que é para fazer, outro vai se levantar e vai fazer. Se você fugir daquilo que Deus tem para fazer, outro se levanta e faz. Mas você perece. Mardoqueu falou para ela: quem sabe não foi para esse dia que Deus te colocou aqui. Deus te plantou aqui. Deus te plantou dentro desse palácio
Você foi nomeada rainha da Pérsia para ser um instrumento de Deus, para um grande livramento que Deus queria dar ao seu povo. E aí a rainha Esther, cheia de coragem, ela diz para o povo jejuar. E ela disse: se eu perecer por isso, pereci. Ela entendeu um propósito maior. Deus havia plantado ela ali porque havia um propósito de Deus. Você está plantado nessa família porque há um propósito de Deus. Você está plantado onde Deus te colocou porque há um propósito maior de Deus sobre a sua vida. E quando você confia totalmente em Deus, não importa o lugar onde Deus te plantar, aonde Ele te plantar, você dará muitos frutos, você florescerá. Essa é a palavra do Senhor para nós. Entenda a maneira que Deus te conduz. Porque às vezes a gente vai ser conduzido pelo Senhor e vai passar por situações muito difíceis. A gente vai ser conduzido pelo Senhor e vai chegar momentos que a gente vai dizer: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aguentando passar isso aqui? Mas são situações que vão vir para nos transformar, para nos ensinar. São situações que vão vir sobre a nossa vida para nos moldar. Tem situações que nos esmagam. Mas uma árvore, quando ela é esmagada, uma flor, quando ela é esmagada, ali ela exala o perfume. A palavra do Senhor é tão gloriosa, tão poderosa. Eu já vi, acredito que você também já viu. Às vezes tem um monte de pedra, e no meio da pedra nasce uma pequena flor. A gente vê imagens sobre isso, a gente vê isso. E isso se compara à vida do homem bom, que teme a Deus e que serve a Deus e que entende a direção de Deus. Aonde ele estiver, o Senhor o fará crescer. Que você tenha o discernimento de compreender a direção de Deus para a sua vida. E aonde você tiver a certeza que é Deus que está te plantando, seja corajoso, seja forte. Peça ao Senhor: Deus, desvenda, revela para mim, Senhor, qual é o teu propósito na minha vida, nesse lugar que o Senhor me plantou. Que você dê frutos que glorifiquem ao nome do Senhor. Que você seja como essa árvore plantada, que estende as suas raízes, que não teme o calor e não fica ansioso diante da seca, mas confia totalmente em Deus. Amém, igreja? Vamos orar? Feche os teus olhos. Fale com o Espírito Santo. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai. Senhor, sabemos, Pai querido, que o Senhor tem um propósito para cada filho teu. E isso, Pai, é muito mais do que uma frase feita que as pessoas costumam dizer. Deus, Tu és aquele que nos capacita. O Senhor é um Deus que cuida de nós, guiando os nossos passos, conduzindo a nossa vida. Pai, nós queremos ser instrumentos do Senhor. Nós nos rendemos à Tua vontade. Que não sejamos guiados pelas nossas emoções ou pelo nosso coração enganoso, mas sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E aí vamos ter a certeza que estamos aonde o Senhor quer que estejamos. Vamos fazer o que o Senhor quer que façamos. E em tudo isso, Pai, vamos confiar totalmente em Ti. Nossa confiança não está dividida. A nossa confiança, Pai, ela é totalmente no Senhor. Como o Senhor, Pai, conduziu a Davi, como o Senhor conduziu a Esther, como o Senhor trabalhou e lapidou na vida de Jacó. Nos ensina, Deus. Nos ensina, Pai. Quando vier a seca, o calor, nos ensina, Senhor Jesus. Não nos deixa temer, mas nos faz, Senhor Deus, crescer e florescer. Fica conosco, Espírito Santo. Fica conosco, Espírito de Deus. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor. Louve o Senhor de todo o seu coração. Aí no seu lar, cante para Deus, louve a Deus, adore ao Senhor,
Que o seu louvor agora seja um louvor de gratidão e que o Senhor continue falando através do louvor com a sua vida. Deus te abençoe e Deus te guarde. A paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o Bispo Lenilson aqui da Igreja GEDEC. Nós estamos situados aqui na rua Conselheiro Saraiva 26, aqui no Jaguaribe. Queremos agradecer a você, a sua família, que tem nos permitido entrar aí no seu lar através dos cultos online que estamos fazendo. É uma honra para nós podermos compartilhar junto com você esta alegria de levar o Evangelho e saber que do outro lado você aí está se sentindo bem, está sendo aí tocado pelas palavras da ministração, através do louvor. E nós vamos deixar também os nossos contatos aí embaixo. Você que precisa de oração, você que precisa de ajuda espiritual, você que está precisando também de ajuda na obra social, nós estamos aí, tem os nossos telefones embaixo, você pode ligar para nós vamos estar indo até você, ajudando, orando, temos uma equipe de intercessão aqui da igreja e será uma alegria e o nome do Senhor será glorificado com certeza. Esse é o nosso objetivo, levar as boas novas de Cristo. Um grande abraço e que Deus te abençoe.